para trazer informações importantes sobre os bastidores do Atlético. Afinal, o Galo vai mandar em qual estádio a partida contra o São Paulo pela volta das quartas de final da Copa do Brasil? O jogo está marcado para o dia 12 de setembro e a diretoria atleticana se divide entre a Arena MRV e Mineirão. Mas onde será esta partida? Além disso, o Atlético planeja a mudança do gramado da Arena MRV para a próxima temporada. E a ideia é instalar um gramado sintético em 2025. Vou trazer detalhes sobre este assunto. Vamos lá. Primeiro, sobre a situação envolvendo o palco da partida contra o São Paulo, no dia 12 de setembro. A princípio, a partida será na Arena MRV. É isso mesmo que você está escutando. A tendência é que este jogo aconteça na Arena MRV. O Atlético aguarda, de fato, a aprovação dos jogadores da comissão técnica em relação à situação do gramado. Foi por causa da situação do gramado que o Atlético deixou a Arena MRV e foi rumo ao Mineirão no jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, por mais que avalie a situação do gramado, por mais que aguarde também uma posição dos jogadores, hoje o Atlético se prepara para jogar na Arena MRV e trata esta partida como o São Paulo, contra o São Paulo, como um jogo da Arena MRV. Então, importante que você, torcedor, entenda. Esta partida irá para a Arena MRV a princípio. Hoje, a tendência é que ela aconteça no estádio do Atlético. Por vários motivos. O campo passou por uma reforma. E por mais que a medida seja paliativa, a intenção é de que o campo esteja próximo de 100% da qualidade de uso para o jogo contra o São Paulo na próxima quinta-feira. E a diretoria imagina que o período que o estádio ficou sem jogos será o suficiente para que a equipe possa desenvolver o seu melhor desempenho na Arena MRV. Então, hoje, o desejo da diretoria e a expectativa e a tendência é que este jogo aconteça na Arena MRV. Bom, conversei também para saber sobre a situação do gramado. O Atlético já tem definido nos bastidores. A ideia é a instalação do gramado sintético. O Galo vai instalar o gramado sintético para a próxima temporada. E o Galo entende que vai conseguir um gramado sintético que se adeque à legislação municipal de Belo Horizonte. O campo precisa ter um percentual de permeabilidade. E o Atlético entende que esse gramado sintético escolhido terá este percentual. Ainda não me passaram valores. No entanto, me deram a seguinte situação. O Atlético entende que o gramado do Newton Santos, utilizado no estádio Engenhão, que é utilizado pelo Botafogo na atual temporada, é o gramado ideal. Então, hoje, o mais provável é que o Atlético instale um gramado semelhante ao do estádio Newton Santos na Arena MRV, que aí conseguirá ter shows, ter os jogos sem qualquer tipo de reclamação dos jogadores, até porque os atletas do elenco atleticano foram responsáveis por gostar bastante do gramado do Newton Santos. Eles gostam do gramado do Newton Santos, aprovaram o gramado do Newton Santos e disseram que um gramado como o do Newton Santos seria facilmente utilizado na Arena MRV. Por enquanto aqui é mercado da bola. Quem foi melhor ao mercado, Elton? Olha para a câmera da verdade ali, Atlético ou Cruzeiro? Cruzeiro. Cruzeiro, sim. Cara, mas essa pergunta não é boa. Desculpa. A pergunta não é boa. Vamos lá. É porque Muda de posição aqui, muda de posição. Só de ter o Fausto Vera já não tem discussão. Vamos lá. O Atlético trouxe. Fausto Vera. Ô, Gagê, senta aqui, Gagê. Manda na tela aí os jogadores que o Atlético contratou. É porque o Fuscal não entende muito de um programa de debate. Vamos lá. Ele vai aprender um dia. O Atlético trouxe Lianco, Vera, Bernard, Júnior Alonso, Daverson. E aí, o ideal seria que a gente tivesse o Cruzeiro ao lado aí, Andrezão, mas aí... põe o Cruzeiro agora. Aí, ó, o Cruzeiro foi. Não, vamos falar primeiro dos contratados. Caio Jorge, o Wallace, Lautaro Dias. Eu lembro que o Peralta tá aí, não jogou ainda. O Jonathan Jesus ainda não jogou, então nós estamos falando de Matheus Henrique, Cássio, Lautaro e o Wallace. Gente, me desculpa. Por isso a minha pergunta. A janela do Cruzeiro tem o Wallace, o Mateuzinho e o Cássio. Já para por aí, cara. Não, do Atlético tem o Fausto Vera. Já para por aí. O Fausto Vera. Você quer responder? O Thiago pode responder. Eu não vi tamanha raiva quando o Fuscaldi interrompeu. Qual o problema? Será que é só comigo? É. Não é possível. É. Só pode ser. O problema é só com você.
Porque é o seguinte, Fiscal, é que você não entende a agilidade do meu raciocínio. Eu, para causar o debate, eu já causei, para mim, eu já atingi o ponto que eu queria, que é irritar o Elton com o Thiago. É verdade. Então eu já atingi o que eu queria. Aí é perfeito. Quem foi melhor ao mercado? Aí nós vamos analisar os nomes e o que tem jogado até agora. Diante dos nomes contratados, vou mudar a pergunta para você, porque para mim a sua satisfação é a minha preocupação. Diante do que foi ao mercado e trouxe, do que tem jogado dentro de campo, você continua dizendo que o Cruzeiro está bem à frente do Atlético? Ah, sim. Porque acho que o Cruzeiro já trouxe aí, dos jogadores que vieram, o Cássio está muito bem, muito firme no gol. O Matheus, para mim, é um dos melhores jogadores hoje do Cruzeiro. O Matheus Henrique, muito bom jogador. O Wallace está entrando sem nenhuma dificuldade. O Lautaro chegou para ser titular, embora não tenha rendido o que as pessoas esperavam dele. Mas eu não te critiquei, obviamente, né? Eu só falei que... Já arrancou, minha parte do rancor já está funcionando. Como a necessidade do Cruzeiro era muito maior que a necessidade do Atlético, o Cruzeiro teve que trazer mais nomes, que são mais importantes para o time. E tem outra coisa. Agora, o Atlético, só para completar, Elton, o Atlético teve algumas contratações que até agora realmente não renderam. Né? Isso. Não, Bernard, Davidson, os caras... Dos nomes que apareceram ali, o Júnior Alonso, titular absoluto, então. E jogando bem. E o Bernard, que o Bernard ainda não rendeu o que todo torcedor do Atlético espera que ele venha a render. Tem uma estatística ótima do Bernard. Fez uns 3 jogos bem e depois teve uma queda. Então, das contratações titular absoluto, tem um e um segundo, que é o Bernard, sendo questionado. Do Cruzeiro, você tem jogadores que hoje são importantes. O Cássio é extremamente importante para a equipe do Cruzeiro. Maior contratação interna do futebol brasileiro. O Mateuzinho já domina o meio-campo do Cruzeiro, desfila dentro de campo. Lautaro, super importante para a equipe do Cruzeiro, está fazendo falta os jogos que ele não tem jogado. E o Wallace, que entra e não compromete nada. Então, isso só demonstra que a janela do Cruzeiro foi muito melhor. Enfim. O Bernard tem 13 jogos e 13 partidas. Né? 13 jogos e 13 partidas. Só para lembrar, né? O Cássio, goleiro extraordinário, já fez aquela partida que fez contra o Botafogo. Em La Bombonera, a coisa não foi pior para o Cruzeiro, graças ao Cássio. Os gols aqui no Mineirão, ainda que pese ter ido para os pênaltis, Matheus Henrique, o Wallace, os volantes. Lautaro participou bem contra o Botafogo e o Caio Jorge, né, apesar do pênalti perdido na oportunidade contra o Inter, gol e assistência diante do Atlético Goianiense. Então, em termos de jogadores, da utilização para o time, nesse sentido, a janela foi melhor. Os caras já pontuaram para o Cruzeiro. Muito. E se olha, realmente, na janela do Atlético, eu acho que tem bons nomes. O Lianco é bom. Eu acho que o Júnior Alonso é bom. O Lianco, eu lamento ele não ter uma sequência. Então, eu também acho. Para com esse papo de que ele precisa se equilibrar. Uma questão de ser equilibrado, porque o cara é meio zangado, é doidão. Agora, quando você contrata, isso vem no combo e você já sabe. Então, o Atlético não contratou um jogador que é extremamente viril sem saber disso. Agora, qual a sequência que ele teve pra gente julgar? Mas vai sair o Batalha para ele jogar? Não. Eu tiraria. Não sei. Mas eu tiraria. Não, absurdo. Eu colocaria o Batalha como meio-campista. Tirar o Batalha. O próprio Batalha já falou que prefere jogar como meio-campista. Mas ele não é o técnico do time. Não, porque se fosse o técnico, talvez os Vamos voltar para a TV, a gente continua essa resenha lá, meus queridos. Lianco, Vera, o Fausto Vera tem sido uma grande decepção até aqui. O Lianco sem uma sequência ainda, né, para a gente fazer uma avaliação mais robusta. O Bernard ainda não se ajeitou e aí fica a dúvida, né? Esse encaixe que falta, ele não está se adaptando ao estilo do Milito, ou o Milito enfim, não sei o que pode acontecer, mas ainda acho que vai encaixar. Júnior Alonso voltou bem, acho que sem ressalvas. E o Davidson também ainda. Saiu. Eu também acho. O Júnior Alonso dele foi muito ruim. O Júnior Alonso ele volta melhor do que o Júnior Alonso que deixou o Atlético aqui na temporada de 2020. Agora, o Davidson ainda nada, hein? O Davidson é o seguinte, o Davidson... A expulsão foi o grande lance dele. O melhor lance dele desde a chegada foi a expulsão... Que ele cavou. Que ele cavou contra o Grêmio e tal, que acabou ajudando de certa forma, embora o Milito tenha demorado a anotar, ajudar de certa forma na vitória. O Davidson só vai conseguir melhorar o jogo dele no Atlético mudando o esquema. Não estou criticando o treinador em relação a isso. Estou dizendo que o Davidson, no esquema atual, para mim, ele não vai conseguir jogar bola. Você está decepcionado com o Vera? Tô porque eu falei ontem aqui... Nós falamos. Nós falamos ontem aqui, que é o seguinte, quando o Milito pediu o Fausto Vera,
O Fausto Vera do Corinthians chegou bem, teve uma queda, mas ninguém conhecia melhor o Fausto Vera do que o Milito. Então eu fui mais pela pedida dele em relação ao conhecimento que ele tem do futebol do cara do que propriamente pelo que eu tinha visto. Porque se você for lá na internet, o Fuscaldi é craque com edição de vídeo na internet. Se você buscar os lances do Fausto Vera na internet, você vai falar, cacete, joga demais. E quem conhecia ele profundamente era o Milito. O Milito pede, o Atlético vai lá e contrata. Eu não sei quais os moldes da negociação, não me interessa. Só que eu tenho notado um jogador extremamente burocrático, que não defende muito bem, que não tem um passe extraordinário, que não faz área a área. Então, pra mim, sabe, aquele negócio assim, sabe, ok. E nada mais que isso. O Lianco ainda não tem uma sequência que dá pra gente avaliar. O Daverson, eu nem tenho a projeção de que o Daverson vai se tornar um dos maiores artilheiros do Atlético, mas que ele vai ser importante em vários jogos, vocês não tenham dúvida disso. Sim. O Bernard ainda não disse ao que veio, mas eu ainda acho que vai encaixar, porque joga muita bola. Quem mais nós estamos falando ali? O Júnior Alonso, estou com ela, voltou melhor que saiu. Então achei que foi uma janela ok do Atlético. Agora, eu perguntei ao Fusca aqui sobre quem foi melhor na janela, né, Cruzeiro Atlético, diante do que contratou e do que está sendo demonstrado em campo. O Lautaro, bom jogador, me agrada muito. O Matheus Henrique, para mim, até agora, disparada, a melhor contratação do Cruzeiro. O Wallace ainda inclusive, rola discussão aqui. Se já é para ser titular e se sim no lugar de quem? Então, se há discussão, porque não é unanimidade. Não é. Né? Mas tem potencial. Embora seja um jogador com números muito expressivos. Daqui a pouco nós vamos falar disso tudo. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Atlético Mineiro, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.